Demorei, mas finalmente trouxe aqui a análise do episódio 3 da primeira temporada de Cidade de Deus. Gente, desculpa o atraso, eu geralmente posto esses vídeos de análise na segunda-feira, né, já que o episódio é no domingo, mas eu tive uma semana super corrida e só deu para gravar e postar o vídeo hoje. Eu agradeço todo mundo que foi me perguntar sobre esse vídeo aqui de análise, sinal que vocês estão gostando das minhas análises, e é muito legal ter vocês aqui para falar sobre essa série. Antes de falar da análise em si, eu preciso falar sobre um erro que eu cometi no meu vídeo de análise do episódio 2. Eu havia falado erroneamente sobre o arco da Lígia, que é uma personagem nova que entrou nesse segundo episódio. Pra ser sincero, eu não tinha entendido muito bem o arco dela e as pessoas com quem ela estava ali contracenando. Então eu revisitei o episódio e vou aqui fazer uma breve correção até para você que de repente não entendeu o que a Lígia tá fazendo nessa história. Bom, a Lígia é uma jornalista e ela tá fazendo uma matéria sobre as milícias, Esquadrão da Morte e a Polícia Mineira do Rio de Janeiro. Depois a gente vai entender que essas pessoas receberam o nome de mineira como os mineiros que mineram ali o ouro nas favelas. E tudo isso começa anos atrás, quando a criminalidade nas favelas era gigantesca. Então, os moradores passavam a se armar e também contratar policiais à paisana para defender a comunidade. É então que esses policiais e essas pessoas armadas começaram a tomar conta ali da comunidade. Tanto o comércio, quanto moradia, quanto qualquer coisa que você faça na comunidade, você precisa de autorização dessas pessoas, ou seja, elas dominaram tudo. E um erro que eu cometi no meu outro vídeo foi achar que isso acontecia na Cidade de Deus. Mas não, o próprio Barbantinho, em um determinado momento do episódio, fala que isso não acontece na Cidade de Deus, e sim na Gardênia Azul, que é uma comunidade que fica ao lado da Cidade de Deus. É então que a Lígia está muito interessado em expor essas pessoas que exploram os moradores dessas comunidades e também os políticos e a milícia que está ali sendo conivente com eles. E ela passa a contar com a ajuda do Barbantinho, que é presidente da Associação de Moradores lá da Cidade de Deus, e o Buscapé, que é fotógrafo e entende muito bem da violência e todas as coisas que acontecem em comunidades. É aí que a Lígia acaba conhecendo o Touro, que é o chefe da mineira. Esse Touro parece ser um cara bastante barra pesada, que inclusive tem a ver com aqueles corpos que é mostrado lá no primeiro episódio, que são turistas que acabam sendo queimados ali em praça pública. E esse é, a princípio, todo o arco da Lígia, tá? E foi isso que eu falei errado no meu último vídeo, então só corrigindo aqui. Agora sim, vamos falar sobre esse terceiro episódio, que olha, eu já devo falar que eu gostei muito. Eu não havia gostado tanto do segundo episódio, apesar de achar um episódio que tá nos preparando para um grande confronto que estaria para acontecer. Eu achei um episódio, claro, muito mais fraco do que foi o primeiro. Mas aqui a gente retoma essa força de Cidade de Deus, né, dessa série, e eu gostei muito. Primeiro eu preciso falar que o episódio começa com a narração do Buscapé, e eu confesso que sinto falta de mais narração do Buscapé. No segundo episódio a gente quase não teve isso. No filme isso é muito presente, né, basicamente o Buscapé tá nos contando toda a história, e eu sinto que na série eles podiam fazer mais isso. E é bem legal quando isso acontece, e aconteceu logo no começo do terceiro episódio. Ele tá falando justamente em como a Cidade de Deus está quieta. Tá tudo muito calmo, tudo muito tranquilo, não tem ninguém nas ruas, tá de fato uma paz. E isso é um grande problema. Quando a comunidade está em paz, é porque algo está por vir. E realmente algo está por vir ali. O episódio está basicamente dividido em dois arcos. A gente tem a Leca tentando a vida de cantora e tudo mais, e toda essa guerra lá na Cidade de Deus entre o Curió e o Braddock. Eu vou falar um pouquinho sobre o arco da Leca primeiro, e nos meus dois vídeos anteriores eu tinha falado que não tinha gostado muito dessa personagem, do arco dela, mas confesso que nesse terceiro episódio eu gostei muito, porque a gente teve mais detalhes sobre essa personagem, as complexidades dela, junto, né, do seu pai, e eu gostei muito disso. Bom, primeiro a gente começa com ela tentando convencer ali o chefe de uma gravadora para tocar em outros lugares. Lugares fora, inclusive, da Cidade de Deus, já que a Cidade de Deus tá muito perigosa, não tá dando para ter baile funk, enfim. Eles precisam procurar, elas, né, precisam procurar cantar em outros lugares, e esse chefe acaba arrumando ali um lugar em Botafogo para elas cantarem. A Leca fica super revoltada porque ela iria cantar de graça, já que o chefe da gravadora não quer pagar ela, quer usar esse dinheiro com divulgação e tudo mais.
Enfim, todo artista no começo de carreira sabe muito bem como é isso. E a Leca tá, de fato, muito revoltada. Lá, inclusive, ela acaba até cantando para pessoas que não pertencem, né, à comunidade, pessoas brancas, inclusive, e isso acaba incomodando muito ela. Depois disso, inclusive, esse chefe da gravadora fala absurdos para ela e também para as meninas da equipe. Uma garota que é trans e ele acaba sendo super transfóbico, ele acaba, enfim, falando do corpo, da aparência da Leca, e ela dá uma resposta à altura. Eu gostei muito dessa parte, inclusive. E aí, outro ponto no meio disso é que a Leca vai parar lá na casa do Buscapé, do seu pai. Isso porque não tá dando para entrar na Cidade de Deus. Os ônibus não estão indo até lá justamente por causa da guerra. Eu acho legal mostrar isso porque vai além da guerra, né? Mostrem como isso afeta os moradores. Imagina você sair para trabalhar e não conseguir voltar para casa porque não tem ônibus. A sorte da Leca é que ela tem um pai que mora ali na Zona Sul e ela vai poder passar a noite lá. Então ela chega lá com as suas amigas e parece que é a primeira vez que ela tá vendo a casa do Buscapé. Eu achei muito legal essa parte, gente, porque ela chega e ela acaba vendo a casa do Buscapé junto com a gente. E a gente vê várias coisas ali, vários elementos que estão no filme, como, por exemplo, uma foto da Angélica, né, interpretada pela Alice Braga. Esse é um momento icônico do filme, que ele tira essa foto e a gente vê que ele guardou com muito carinho, né, a foto da Angélica, e eu gostei muito dessa parte. Além disso, tem diversas outras fotos ali que estão no filme, como, por exemplo, a da gangue do Zé Pequeno, que é a foto icônica que fez com que o Buscapé ganhasse notoriedade ali no mundo da fotografia. Nesse momento também a gente descobre a revolta da Leca com o seu pai. O seu pai acabou engravidando a mãe dela e após a morte da mãe dela, ele entregou a Leca para sua mãe, né, para a avó da Leca. Eu confesso que gostaria de ter essa personagem que é a mãe dela viva, para ela retornar e a gente ter esse embate ali de como ela conheceu o Buscapé e tudo mais. Não sei se isso vai ser mostrado, eu gostaria muito de ver essa parte do passado do Buscapé. O fato é que quem criou a Leca foi a avó dela e ela e o pai não têm proximidade nenhuma. Tanto que eles acordam no meio da noite e acabam tendo uma conversa ali, e essa conversa, na verdade, é o puxão de orelha que a Leca vive dando nele, né? Que ele só fotografa corpos negros, principalmente, na favela, fotografa toda essa brutalidade e violência que acontece, principalmente na Cidade de Deus, e acaba até mostrando aquela foto em que o garoto que tocava violino e tal, acaba sendo atingido. Ela até fala um pouco sobre a vida desse garoto, coisa que o Buscapé não sabe mais, porque ele não vive mais na comunidade, então ele não conhece aquelas pessoas. São corpos distantes para ele. Eu acho muito legal, né, a Leca mostrar isso para ele. Com certeza vai fazer efeito aí ao longo da temporada. E esse foi basicamente o arco da Leca. Eu gostei muito, né? Eu não tinha gostado anteriormente, porque eu tinha achado que era uma personagem muito atual, né, com músicas mais atuais e tal, mas eu acho que agora a gente vê um outro lado ali, vê algumas outras complexidades da personagem, e eu gosto muito disso. Ela também tá com um envolvimento ali com o Elano, né, que é um outro personagem que parece que vai ser usado ali de uma forma bastante interessante. E quero ver também como que os arcos deles vão se ligar. E aí, falando de uma outra personagem que eu falei no começo do vídeo, que é a Lígia. Ela ainda tá nessa procura ali por pistas, né, pra incriminar a mineira. Ela acaba convocando alguns moradores para fazer relatos sobre as barbaridades que acontecem lá, né, de a mineira pegar, enfim, todo o lucro deles e também de toda essa violência, né? Muitas pessoas são mortas ali na comunidade, só que eles têm muito medo, então eles não querem mostrar o rosto, querem fazer um relato anônimo. E o Buscapé tá ajudando ela a registrar tudo isso. Eu tinha falado no vídeo anterior que eu tinha sentido um climinha entre os dois e eu acho que é real, viu? Eu acho que eles vão formar um casal aí até o final da temporada. Depois deles terem registrado tudo, eles são surpreendidos pelo Touro, que até pega a bolsa dela, né, e dá a entender que ele vai descobrir ou que ele tá muito desconfiado de algo, e ele de fato tá. E eles têm uma fala, sério, muito absurda com o Buscapé, que ele fala que acha que já viu o Buscapé em algum lugar, e isso é porque eles têm todos a mesma cara, né? E acredito muito que seja pelo fato do Buscapé ser negro, e ele tenha tido essa fala racista, né? Enfim, um personagem assim nojento, asqueroso, e que vai dar muito trabalho ali, principalmente pra Lígia, porque ele tá de olho nela, ele sabe que tem algo errado ali, mas ela também não tá recuando, ela tá ali muito firme no que ela precisa fazer. Só que eles não reuniram provas o suficiente para incriminar a mineira e também os políticos
que estão ali de acordo com eles. Políticos esse que liga o Reginaldo, que é o secretário ali de Justiça, acredito eu, do Rio de Janeiro, que é um personagem que já esteve no filme, e ele tá ali por trás também de toda essa corrupção. Ele até dá uma entrevista falando que é muito difícil fazer algo com relação à guerra que está acontecendo na Cidade de Deus, porque os direitos humanos tá sempre ali de olho neles e não pode matar bandido nem morador, porque, enfim, os direitos humanos pega no pé deles. Enfim, todo esse discurso, esse papinho que a gente já sabe muito bem. E falando um pouquinho sobre o Buscapé, ele tá concorrendo a um prêmio internacional pela sua foto desse garoto, né, desse músico que acaba sendo baleado, mas ele não fica feliz, muito pelo que a Leca falou para ele, né, sobre enfim, ele fotografar a violência, explorar, né, esses corpos e tudo mais. E a gente tá vendo o reflexo disso ali na cabeça dele. Agora sim, vamos falar sobre o grande embate que acontece por todo o episódio, que é essa guerra entre o Curió e o Braddock. Gente, eu gostei muito, assim. Eu gostei muito de como as tensões foram sendo criadas, as intrigas ali, os diálogos, né, os personagens bolando planos e tal, realmente parecia um jogo de xadrez. Primeiro eu preciso falar em como o PQD ganha espaço nessa história. Ele que finalmente decide se aliar ao Curió. Ele tem uma baita experiência de guerra, porque ele já foi soldado, então ele sabe muito bem o que fazer, quando fazer e como fazer, né? Ele é muito habilidoso com isso. E o Curió deixa ele como seu braço direito, tirando o 011, que é um personagem que ele não tinha aparecido muito, mas nesse episódio ele vai aparecer bastante. E olha, um detalhe muito interessante que eu fui percebendo ao longo do episódio é que em 2 momentos em que mostra eles ali invadindo os lugares, eles procurando a gangue do Braddock, a câmera, quando foca no 011, ela vai virando de ponta cabeça. E isso pode revelar uma traição ali. É uma forma cinematográfica que eu acho genial, né, de dizer algo sem de fato dizer, né, nos mostrar sem de fato falar o que está acontecendo. São detalhes ali que a direção, que é do Ali Muritiba, dá um show, assim, de verdade. Mas, bom, o PQD tem a ideia de ir chegando ali aos poucos, né, dominando espaço por espaço, até chegar na boca dos apês. Após matar algumas galinhas e também os capangas do Braddock, o Pezinho chega com uma galinha morta até o Ocimar. Lembrando que o Ocimar é um grande inimigo do Curió, e ele gosta de galinhas e também de rixa de galos, então matar galos e galinhas pra ele é algo muito sério, que vai deixar ele muito bravo. E um detalhe, gente, é que esse personagem Pezinho, que agora ele tá aparecendo mais, ele esteve no filme, e ele é aquele personagem que o Zé Pequeno pergunta se quer tomar um tiro no pé ou na mão. E ele acaba falando na mão, mas leva um tiro no pé. E é por isso que ele é chamado de Pezinho. É o mesmo ator, tá? É aquela criança icônica que, enfim, é uma das partes mais marcantes do filme. O ator topou reviver esse personagem. Se você não viu um documentário sobre Cidade de Deus 10 anos depois, ele tá até aqui no YouTube disponível. Vai mostrar um pouco sobre esse ator, em como ele não conseguiu trabalhos, né, depois do filme. Ele até estava trabalhando em um hotel, enfim, estava tendo uma vida super comum. E é legal saber que ele recebeu, né, um papel para a série. Enfim, fiquei muito feliz de ver esse ator retornando. Então, ao longo do episódio, a gente vê o PQD tendo muito sucesso nos planos dele. Ele vai conseguindo conquistar cada vez mais espaços até que chega na boca dos apês e domina tudo. Nesse momento, inclusive, o Ocimar estava cuidando ali da boca dos apês, e mesmo o Curió querendo ele vivo, ele tem um encontro com o 011. E aí a gente vai descobrir que o 011 havia matado a família do Ocimar. O Ocimar estava voltando da igreja, ele era um cara comum, não era envolvido com tráfico e nem com crime, mas o 011 acaba atirando no carro dele e matando a sua esposa e a sua filha. E aí, por causa disso, o Ocimar decide entrar pro crime e ficar, né, arquirrival ali do Curió. Afinal, o 011 fez tudo aquilo, né, a mando do próprio Curió. Quando o 011 encontra o Ocimar depois de muitos anos, ele tem ali uma visão da filha dele, e é por isso que ele decide não atirar no Ocimar, ele fica ali paralisado. Mas o Geninho chega e mata o Ocimar. Então é um personagem que já foi, né, descartado. Queria ver um pouco mais sobre o Ocimar e como, enfim, eu queria ver de fato um embate dele entre ele e o Curió, mas isso não aconteceu, o Ocimar acaba morrendo e eles dominam, né, toda ali a boca dos apês. E isso deixa o Braddock em possesso, deixa o Braddock
muito, muito bravo. E a Jerusa tem a ideia deles irem atrás da Berenice. Afinal, o PQD tem um envolvimento com a Berenice. Só que o Braddock ele não concorda em fazer esse esculacho, né, com a Berenice e decide ir lá de boa para conversar com ela. Lá ele fala que o PQD tem duas opções. Ou ele se alia ao Braddock, ou ele vai ter que sair da favela, senão vai sobrar para todo mundo, inclusive para a própria Berenice. Ele até acaba ameaçando a Berenice ali. É então que a Berenice vai lá falar com o PQD, enfim, eles têm toda uma conversa ali, porque ela não queria que ele tivesse se envolvido nessa guerra, e isso deixa o PQD ainda mais bravo, né, porque foi ali ameaçar a mulher que ele gosta e tudo mais. Eles não estão mais juntos, né? Mas, enfim, ele não quer que nada aconteça com a Berenice. E agora, né, ele tá com sangue nos olhos ali contra o Braddock. E aí a Jerusa, que é uma baita personagem, sério, eu gosto muito dessa personagem. Apesar dela ser ali maléfica, ela tem a ideia de ir atrás do 011, que é o cara que tá fragilizado ali. Ele tava fragilizado por diversas formas. Pelo que aconteceu com o Ocimar e também por ter perdido o posto dele pro PQD. Aí a gente tem essa conversa da Jerusa segurando, né, a filha do 011 na casa dele e pede pra ele ir pro lado dela. E aí, como eu falei, o episódio já havia nos mostrado que o 011 ia mudar de lado muito antes, mostrando ele invertido ali, né, mostrando a câmera girando com ele ali na frente. E isso demonstra uma genialidade ali da direção. Eu achei isso ótimo. E aí, se encaminhando pro final do episódio, o Curió, depois, né, do PQD dominar tudo, ele acha que tá de boa. Ele acha que ele já conseguiu derrotar o Braddock e que pode voltar pra família dele, porque ele tinha saído, né? Ele não podia mais ficar ali num determinado ponto da Cidade de Deus, ele fica em outro lugar e aí ele desce para poder visitar a sua família e levar o álbum de fotos que o Buscapé tinha tirado da festa de 15 anos da filha dele. Só que no meio do caminho, o 011 manda uma mensagem para Jerusa para falar onde eles estavam indo. Esse momento eu achei legal que mostrou os celulares deles, e são os celulares da época, né? Eu tava tendo muita dificuldade de achar que aquilo se passava em 2004, porque, enfim, a caracterização dos personagens não tava aparecendo tanto. Mas aqui é um detalhe que eu acho que é interessante, né? Mostrar a tecnologia ali da época. Mas então, quando o Curió chega lá, o Braddock, junto da sua gangue, chega junto e acaba atirando em todo mundo, pegando todo mundo de surpresa. Então o Braddock acaba atirando lá no Curió, dando vários tiros nas costas dele. O episódio acaba com o Curió ali deitado, né, até segurando o álbum. Olha, pra ser sincero, eu quero muito ver o próximo episódio pra saber se ele de fato morreu, tá? Não sei se eles fariam isso de ter esse personagem interpretado pelo Marcos Palmeira morrer ali na metade da temporada. Pode ser que ele fique em coma, enfim, que algo aconteça, mas vamos aguardar pra ver. Outro personagem também que acabou sendo atingido foi o PQD, que mesmo estando de colete, recebe vários tiros ali e acaba caindo no chão, mostra ele lá até inconsciente. O Geninho decide fugir. Nesse momento eu não gostei tanto, porque ele fica olhando pro pai e atirando pra frente, nenhuma bala vem nele e eles não estão tão longe assim. E aí ele consegue fugir. Enfim, não gostei muito dessa parte, mas o fato é que o Geninho, pelo menos ali, pode até tentar se vingar do seu pai, caso o seu pai morra de fato. E aí o episódio termina com o Braddock conseguindo o que queria, né? Ele conseguiu ali matar os chefões. E uma vez matando os chefões, ele vai poder dominar Cidade de Deus inteira. Eu gostei muito desses confrontos, os embates que foram acontecendo ao longo do episódio, achei muito bem feito. Os tiros, as pessoas atingidas, os mortos e tudo mais. Eu achei isso bem legal. Tô bem curioso pra ver como que vai ser o quarto episódio. A gente vai ter, talvez, essa troca de liderança, né? É meio que um Game of Thrones, né? Quem tá sentando ali no trono. Eu achei isso bem legal. Quero saber de vocês o que vocês estão achando até agora. A gente tá na metade da temporada. Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Quais pontos vocês gostaram, quais outros vocês não gostaram. Vão faltar mais 3 episódios, a gente tá literalmente na metade da temporada. Lembrando que a série foi renovada para a segunda, então a gente vai ter a continuação dessa história, que eu acho muito legal. Eu tenho gostado muito, eu acho que tem sido uma série ótima, assim. Claro, mais uma vez, é sempre bom frisar que não dá para se comparar ao filme, que o filme ele é essa obra irretocável,
que de fato não dá pra comparar, sabe? Mas quando a gente analisa a série individualmente, eu acho que dá sim super pra assistir, pra curtir, maratonar, enfim. Tá sendo muito legal acompanhar Cidade de Deus, a Luta Não Para. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, compartilha pra todo mundo que gosta desse tipo de conteúdo. Até a próxima, tchau!